Estamos iniciando mais um Mãos à Obra. E para apresentar esse convidado, eu vou ter que usar hoje cola, né? O homem tem a Conecta Construtora, Conecta Constru, Grupo de Elite Comunidade e o Conectados Podcast. Eu estou falando do meu amigo João Paulo Empreiteiro. É um cara que tem uma diversidade muito grande no negócio dele, tem uma visão ampla de como progredir, de como ser extraordinário. Então, assim, espero que vocês fiquem até o final e conheçam essa história para vocês sugarem ao máximo aí todas essas informações. Prazer, João Paulo, obrigado pela tua presença, meu amigo, mas eu já começo com o pé nos peitos. Não foi sempre assim isso tudo, né? O início foi dificultoso, não foi não, meu amigo? Com certeza. Se apresenta aí e depois responde. Cara, na realidade, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade. A internet é extraordinária. A gente já se fala há um tempo, né? Hoje eu tô tendo a oportunidade de conhecer o Felipe Leite pessoalmente, Verdade. mas a gente já se fala há mais de um ano. A gente se conheceu na internet e hoje eu tô tendo a oportunidade de passar aqui nesse podcast que muitas pessoas já passaram, né? Tem bastante histórias aí. Já acompanhei alguns, né, podcasts. E hoje estou tendo esse privilégio de sentar nessa cadeira aqui. Eu gostaria de agradecer. A história, na verdade, eu ia no podcast dele, né? Mas o homem é tão enrolado, atarefado, né? E não foi, acho que foi o primeiro ano, né, do Conecta Constru, né? E foi próximo da FECOM. É isso aí. Ele que criou esse evento, esse workshop, né, para poder conectar as pessoas. E aí, no primeiro, ele me chamou, ele falou, pô, Filipão, não vai ter como, vai ter que ser para outro dia. Mas aí eu sou do Rio, ele lá em São Paulo. Mas esse encontro lá também no Conectados Podcast vai acontecer, né, não, João? Daqui a pouquinho. Vai acontecer. Verdade. Mas, meu amigo, obrigado. E me fala aí, não foi sempre assim, né? Como é que foi esse início aí, cara, do João Paulo aí? Cara, é uma longa história. E eu sei já que o Passarinho Verde me contou que tu caiu de paraquedas nisso, né? Na verdade, não era para tu ser empreendedor, tu caiu de paraquedas, né? Foi um chinês que me colocou nesse mercado. Mas eu vou resumir essa história, né? Eu era corretor de imóveis, né? Vendia ali apartamentos na planta. E determinado dia conheci um chinês. E chinesa, eu não sei como que é aqui no Rio, morei 6 anos aqui, eu vi pouco chinês. São Paulo tem uma comunidade muito grande, maior, né? De chinês. E chinês é assim, é um povo desconfiado. E quando ele confia em você, ele te entrega a sacola de dinheiro, se for preciso, né? Mas até ele confiar, ele fica naquela resistência. Não tem preocupação com o valor, né? Ele confiou, Aí ele ele paga a confiança. abre a mala. E eu vendi um apartamento para esse chinês. É um cara desconfiado, ele ficou me investigando. Determinado dia ele apareceu na minha casa, até hoje eu não sei como foi isso, antes de ele fechar. Aí eu vendi um apartamento para o chinês, só que era um apartamento pronto. E o chinês falou assim, João, agora você faz a obra. Aí eu falei, como assim eu vou fazer a obra? Eu sou corretor de imóveis. Ele, não tem como fazer obra, né? Nem falava direito. Não tem como fazer obra, pôr piso, pôr forro, toma a chave e faz a obra. Eu falei, caramba, que cara maluco, mano. E foi esse cara que fez eu me tornar empreiteiro, porque eu vi uma oportunidade sem querer. Eu falei, o cara confiou em mim. Aí eu conhecia, eu tinha acabado de fazer meu escritório como corretor, né, imobiliária. Pequeno escritório, aí eu falei, cara, eu já tinha lidado com um eletricista, com um cara de forro. Aí eu chamei esse cara, João também. Falei, João, vamos lá fazer um orçamento. Aí o João me deu o orçamento e eu passei um valor maior, né? Falei, custa, na época eu não me lembro, 20 mil, um exemplo. É outro valor. Aí eu falei, 30 mil reais para fazer. Ele, tá bom, vou pagando, aí você vai fazendo. Aí eu comecei a fazer a reforma desse cara. Reformei, ganhei um dinheiro. E aí eu falei, o negócio dá dinheiro, vou ficar só vendendo apartamento? Aí eu comecei a fazer as reformas dos clientes que eu vendia. E aí tomou uma proporção que, resumidamente, eu virei empreiteiro através desse chinês. Mas obra, construção, essas coisas, dá muito mais trabalho, muito mais dor de cabeça, né? Lidar com essa mão de obra aí, que muitas das vezes é precária no nosso país, né? E como é que você conseguiu, assim, porque são mundos, apesar de você vendeu o imóvel e você
reformar o imóvel, a gente está falando de imóvel, mas são mundos diferentes, é isso aí. Totalmente diferente. Tive dor de cabeça, como qualquer profissão. Para você ter uma ideia, eu fiz o forro para depois fazer a elétrica. Só para começar, né? Apesar de o cara ser eletricista, aí ele me deu ali o orçamento e ele foi fazer uma outra obra. Aí eu fui atrás do gesseiro. Essa é do chinês ainda. Essa do chinês. Uhum. Para você ter uma ideia como foi o negócio. E ali eu peguei, fui lá e fiz forro de drywall, né? Uhum. Fiz um forro de drywall no apartamento inteiro para depois passar a fiação. Ou seja, eu fiz ao contrário. Então, realmente, assim, já comecei, mas eu aprendi. Eu falei, bom, então primeiro eu tenho que passar o fio. Como você vai fazer um forro sem passar a fiação? E ali eu comecei a aprender, né? Então, aí foi um processo longo, né? Aí, um ano depois, eu fiz algumas obras em São Paulo. Aí eu fiz 2 salas comerciais de um juiz carioca. E foi assim que eu vim parar no Rio de Janeiro. Isso era 2015. Aí, em 2015, eu fiz uma obra de um juiz, que até hoje eu nem conheço esse cara pessoalmente. Ele tinha 2 salas lá no Brooklyn, São Paulo. Aí eu fiz a obra dele, ele mandou alguém me entregar essa chave. Ó, a chave da sala tá aqui, 2 salas comercial. Fiz a reforma dessas 2 salas, acabei. Ele, João, gostei do seu trabalho, agora quero que você vá fazer mais 2 salas lá no Rio de Janeiro para mim. Aí eu falei, caramba, meu, que doideira. Aí eu falei, como que eu vou ir lá no Rio fazer? Aí eu dei um preço pro cara para ele não me contratar. Tipo, era 30 mil, Chutou, né? cobrei 50. Ali eu já sabia o valor. Já tava já tinha feito algumas obras. Cobrei bem mais caro. Aí eu falei, ó, eu vou ter hospedagem, vou levar a equipe daqui. O valor que eu cobrei aqui vai ser bem maior. Ele, beleza, vai lá fazer a obra para mim. Aí foi assim que eu fiquei 6 anos aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Tava entregando esse prédio agora, fica lá no Recreio. Prédio da Gafisa, chama Américas Avenue, não sei se você conhece, na Avenida das Américas. Tava entregando esse prédio. Galera, eu cheguei na semana que a galera começou a pegar a chave. Aí o que aconteceu? Eu fiz as 2 salas do juiz, aí no corredor ali já apareceu alguém do lado. Ô, você faz reforma? Faz a minha também. Aí comecei a fazer. Aí daqui a pouco fazia de outra. Aí a administração começou a me indicar. Aí eu falei, cara, aí... E essa época era a época que já tava um boom de Sala de comercial. obra, né? Sala comercial também em 2016. 2016. E aí a construção no país estava muito forte, né? Tava forte e tinha dado aquele boom de sala comercial, sabe? Muita galera tinha comprado sala comercial e tava entregando. Muito prédio comercial subindo, né? E Muito. vendendo as salinhas e a galera reformando. Isso aí, aquelas salinhas de 30 metros, pequenininha. Mas você vê essas indicações vindo... eu estou te perguntando isso para a gente poder tentar passar uma experiência para o público, né? Através do quê? Da credibilidade ali do trabalho, da credibilidade do que o João estava vendendo, o que você acha que fomentou as pessoas a procurar ali? Ó, pô, fiz uma, quero outra, não quero saber, porque desde o início, do chinês ao juiz, foi confiança total no João Paulo. Sim. Vou ser sincero com você, Felipe. O chinês foi a confiança. Eu passei a credibilidade para ele. O juiz também foi a confiança, porque eu fiz 2 salas para ele e ele falou, quero que você vá lá no Rio. Aí, as outras salas, que eu devo ter feito 40, 50 salas nesse prédio, foram 2 coisas. A confiança, mas foi também a oportunidade. Porque naquele momento eu era bem inexperiente ainda, mas eu sempre focado, fazendo um bom trabalho, qualidade, prestação de serviço assim, prestativo. Eu fiz algo diferente. Mas eu também posso dizer que foi uma oportunidade de um boom que você falou. Eu acho que faltava pessoas para fazer tudo, né? Porque o que eu fazia? A sala inteira. Tinha um cara que fazia forro, tinha um cara que fazia elétrica, tinha um cara que fazia ar, tinha um cara que fazia pintura. Eu comecei a oferecer o pacote completo. Então, ali foi a oportunidade mesmo. Esse foi o grande pulo do gato. Então. Foi o pulo do gato, né? Porque aí a galera começou a comentar. Meu, tem um cara aqui que faz tudo. Em vez de você ficar contratando vários prestadores, tem um cara que faz tudo. E aí eu caí na graça. Sabe aquele lance de você ter a oportunidade e você conseguir aproveitar essa oportunidade? Foi isso. Eu tive a oportunidade e eu realmente fiz um bom trabalho. Por quê?
Porque se eu não tivesse feito um bom trabalho, eu não teria feito 40 ou 50 salas, eu teria feito 5, 10. Se tivesse feito cagada no caminho, Já né? era. Esquece, isso aí não, porque a gente sabe que quando a gente faz Hoje, um errozinho, conta 10 vezes mais do que 20 sim, acertos, né, mesmo? sim. E hoje em dia a galera se fala no grupo de WhatsApp, né? Eu acho que antigamente não era assim, né? É. Hoje em dia, um condomínio, a galera começa a pegar a chave e já reúne o grupo. Então, se você fizer um bom trabalho, a sua chance de fazer várias imóveis, pode ser apartamento, sala, o que for, né? É muito, muito grande. Mas se você fizer um problema, se você tiver um problema, aí esquece. Então você vê que para uma pessoa crescer realmente é além de você ter uma visão, né, do negócio, foi a visão do negócio, vou fazer, vou aqui, vou englobar o pacote. Esse foi um primeiro passo que você deu. Mas isso sozinho não faria nada. Então, o comportamento, a maneira de lidar com a obra, manter uma obra limpa, né, as pessoas organizadas, e isso é fundamental, né? Exatamente. Organização de equipe, prazo, você realmente ter a galera gostava muito, eu fiquei conhecido como paulista, né? Então a galera, o paulista faz ali a obra inteira e começou a me divulgar assim dentro desse condomínio especificamente. Mas uma coisa muito importante que a galera sempre falava é cumprir o prazo. Além de cumprir o prazo, você dá ali um suporte para o cliente. Então eu ficava mandando foto. Hoje eu tenho um sistema bem mais organizado, mas na época eu acabava um serviço, fazia um diário de Mas obra. a ideia era a mesma. Hoje você tem um sistema mais organizado, mas lá quando Isso. você não tinha as ferramentas, a ideia era a mesma, né? De passar a mesma coisa. Processo. Olha, finalizei o forro. Segue foto do forro da sua sala. Elétrica, forro, pintura, ar-condicionado. E ali eu ia fazendo aquele diário de obra dentro do grupo de WhatsApp. E muitos clientes de sala comercial, ele me entregava a chave e aí depois ele só ia na obra quando estivesse pronto. Diferente da obra residencial, né? A obra residencial o cara já fica... Até porque cliente em obra fica perturbando, né? Nossa. O tempo todo, pedindo para mudar tudo, toda hora. Mudança, e aí não entende às vezes o processo. E aí, não tá indo, ou por que fez isso? Aí, e outra, a galera de obra, né? Odeia, essa é a realidade. Você tá ali, ele vê o cliente como um fantasma, né? Se tá um pintor lá, o cliente aparece, a galera não gosta Não é o serviço dele, o serviço dele é executar, né? Sim. Então, eu acho que acaba atrapalhando um pouco o A processo. questão do cliente ir nas obras, né? Então, facilita mais quando é a questão da sala comercial, porque aí ele te entrega a chave, tu só entrega pronta, ele fica, nossa, que coisa linda, né? Por isso Muitas das vezes eles não entendem, né? Que é um processo. Até Processo. chegar e ficar aquela coisa maravilhosa, né? Imagina você ir na padaria, comprar o pão e aí você entrar lá na cozinha e ver o cara fazendo o processo lá, de repente o cara enrolando a massa. Você não vai entender, né? É Então, isso aí. agora você vê o pão quentinho, você fala, meu... E como é que você faz assim as tuas escolhas de mão de obra? Como é que você educa essa galera? Porque a gente sabe, né, que muitas das vezes é difícil lidar com um pedreiro, com um serralheiro, com a pessoa, com um ser humano em si, né? E principalmente as pessoas que não têm alcance a estudo, cultura, porque às vezes, muitas das vezes isso vem enraizado nele, na família dele, e aí o cara já é todo desconfiado com tudo. Como é que tu trabalhou isso no teu início para você poder crescer e trazer o time para o seu lado? Porque o que eu estou querendo dizer, resumindo, como é que foi a tua liderança em relação a esse público? É assim, galera de obra é uma galera difícil de se lidar. Tanto é que, se não fosse difícil, o cliente não me contrataria. O cliente ia lá e contrataria o pedreiro, o servente, né, o pintor. É difícil e sempre será. Mas uma coisa que me ajudou muito, Felipe, no começo primeiro, eu vim para o Rio de Janeiro solteiro. Então, assim, eu ficava muito tempo na obra. E, além disso, eu me tornava amigo dos caras. Por quê? Ao mesmo tempo que eles são difíceis de se lidar, eles são muito carentes, cara. Eles são carentes. Uhum. E eu chegava na obra, eu sentava lá, eu ia lá na padaria, comprava o pão com mortadela para os caras. Muitas vezes eu ficava comendo com eles na obra.
E ali eu fui me tornando amigo dos caras, eu me tornava próximo. Além de eu ter a visão de empresário, eu ficava ali com os caras, eu fazia amizade, eu consegui ter esse É o líder por semelhança, né? por semelhança. É isso. Pra Que ele... hoje eu não tenho mais. Hoje eu estou bem distante, eu estou em Uhum. outra posição. Mas durante muito tempo eu fiquei muito próximo e foi muito importante porque foi o processo que eu aprendi a lidar com esse pessoal. E eu estava mais próximo. Hoje eu tenho um encarregado que cuida, porque É ele que tem que ter esse papel agora, né? Isso. E às vezes ele me traz os problemas, mas Sim. porque eu acho que ele, tem hora que ele dá uma surtada e ele vem trazer o problema para mim, eu falo, meu, você resolve esse problema não é mais meu. Aham. Mas é difícil, mas é uma profissão que é muito boa, eu gosto bastante. E às vezes eu me pego, tô em casa e falo, meu, eu vou numa obra, porque é viciante. É viciante, né? E É. eu vejo isso assim, até para quem não trabalha com isso mesmo, quando o cara é igual tatuagem, o cara faz uma, não consegue fazer só Consegue uma ficar só, não. sossegado. Quer fazer uma obra, vai inventando coisa, o negócio vai aumentando, vai crescendo. E aí, vamos lá, teve o chinês, teve o juiz, e aí você começou a tomar gosto ali pelo negócio, começou a ter mais experiência em relação à obra, teve uma visão bacana, já pegou lá 40, 50 apartamentos num condomínio aqui no Rio de Janeiro. E o alto padrão? Como você falou assim, pô, é ali que eu vou, cara. Eu acho que ali eu vou ter ou um ganho melhor, ou trabalho menor, ou vou ter menos estresse. O que te encantou e o que fez você buscar o alto padrão? Na verdade, eu sempre quis acessar, mas eu não conseguia acessar. Eu não conseguia entrar nesse segmento. Por quê? Acesso. Acesso. O alto padrão é diferente de. É diferente de a forma como você capta esse cliente. Primeiro, se você não tiver um portfólio, o cliente ele sempre vai fazer essa pergunta para você. Você vai fazer uma obra, por exemplo, estou negociando agora uma casa de 10 milhões de reais. Veio através de um acesso, tá? Eu vou falar um pouco daqui a pouco um pouco mais sobre essa questão de acesso, network. Uhum. Mas quando eu consegui acessar, o cara fez a seguinte pergunta para mim: você já fez alguma casa nesse padrão? Então, se ele só queria saber essa pergunta, ele falou: meu, eu vou dar uma obra de 10 milhões para esse cara. Ele já fez? Então, se você não tiver esse portfólio, se você não já tiver feito, como você vai fazer? Eu comecei na realidade sendo empreiteiro do empreiteiro para fazer uma casa nesse padrão. Hoje eu construo casas nesse padrão, porque eu já tive esse portfólio. Como que eu posso te dizer? Eu passei por um processo, né? Como empreiteiro do empreiteiro do empreiteiro, para poder você ir crescendo e hoje você ter a oportunidade. Porque no momento que eu recebi uma proposta ou uma pergunta, se eu já tinha feito, eu falei, eu fiz, esse aqui foi meu trabalho. Porque eu participei, mas não que eu tenha mentido ou contado uma história de algo que eu não fiz. Eu fiz, eu tive uma A participação. experiência você teve. Eu tive a experiência, não foi completa. E aí o cliente falou, bom, agora eu acho que eu posso te atender. Porque o cliente é assim, o do alto padrão. Se você fez para fulano, ele quer fazer contigo, né? Hoje eu atendo algumas pessoas famosas. Então, vê que eu fiz, ele também quer fazer. É um público bem específico. Não, e a questão do relacionamento, que a gente já vai entrar nesse mérito, porque quando você faz para é o que você falou, é o WhatsApp do condomínio. E aí, ó, quem fez essa obra aí, então, foi fulano de tal. Pum, e isso vai realmente se transformando numa cadeia que vai estar sempre voltando para você. Volta. Trabalhando corretamente, fazendo as coisas da forma certa, vai sempre estar voltando para você. E aí você começou a ver esse mercado, né, de entrar na questão do mercado de alto padrão. Você encontrou alguma dificuldade além dessa, assim, né, quando você se deparou? Como é que você teve que se preparar para poder lidar com essa galera? Teve que mudar alguma coisa ou foi natural para você? Não, foi natural. Eu já tinha uma bagagem e como eu te falei, eu já tinha pessoas acima de mim. Então foi um que processo. te prepararam. Sim, e uma obra como essa já tinha uma estrutura.
E eu entrei ali como o empreiteiro do engenheiro que era contratado por um construtor. Mas tu já se envolvia com o cliente nessa época? Não, Não. não. Nesse momento eu era empreiteiro, falava com o engenheiro que foi contratado por um construtor que foi contratado pelo cliente. Mas eu não falava com o cliente, mas eu já estava ali envolvido no processo, no que diz respeito à qualidade, do acabamento, do processo de uma casa de altíssimo padrão. Então, eu passei por esse processo. Para atender o cliente direto, aí veio através da internet. Através do meu posicionamento, aí começou a vir grandes clientes e pelo direct do Instagram. Alguém que conhecia, alguém que era de uma pessoa grande me mandou um direct e eu cheguei em alguns clientes grandes. E na internet, né? Acredito que todo mundo começa assim, né? Começa a expor seus trabalhos, né? Vou entrar aqui na internet que eu quero colocar aqui o meu trabalho para que o meu trabalho seja visto. Foi dessa forma que aconteceu com você também? Ou você já se posicionou já como João Paulo, querendo criar uma autoridade no seu nome, não da sua empresa? Porque assim, João, hoje eu vejo, na verdade, pessoas compram de pessoas, né? Exatamente. E não de empresa. Então, cada vez mais eu vejo que as pessoas que colocam a cara na internet com CPF, digamos assim, acabam criando mais autoridade para aquilo do que você só fazer propaganda da empresa. Você concorda comigo ou você tem uma visão diferenciada? Totalmente, totalmente. A empresa em si é secundária, não que não seja importante, é secundária, né? Muitas pessoas, muitos clientes não sabem o nome da minha empresa. O meu nome, João Paulo Empreiteiro, é maior do que a minha empresa. Bem maior, né? Bem maior. E as pessoas querem se conectar comigo. Eu fiz recentemente uma barbearia em Alphaville, que é a maior barbearia do Brasil. E quando o cliente chegou pessoalmente, a gente já vinha falando pelo WhatsApp, primeiro pelo Instagram. Na hora que ele me encontrou pessoalmente, é como se eu já o conhecesse há muito tempo. Ele já estava me acompanhando. E, teoricamente, agora, aí esse eu já vou citar o nome, que é o Zé Roberto, jogador da seleção brasileira. Acho que jogou Copa do Mundo, não lembro. Jogou. Um cara brabo do futebol. É. Essa semana ele me mandou assim, na hora que eu vi eu até me assustei. Ele mandou assim, João, favor me chamar no WhatsApp. E mandou o WhatsApp. Dele, né? Depois eu vou te mandar até o print. Na hora que eu olhei assim, eu falei, caramba, mano, que loucura. Aí é um cara que eu sou fã. Eu sou fã desse cara, sendo corintiano. Ele jogou no Palmeiras. Jogou no Palmeiras, do Santos também. Jogou no Santos, jogou no Palmeiras. E o cara, eu lembro de uma pré-eleição que ele fez no Palmeiras, que ele falou, bate no peito, Palmeiras é grande. Lembra disso? Isso ficou na minha cabeça. E aí o cara me chamou, falei, mano, eu vou até... Aí, Zé, se você estiver vendo, salve pra você. Zé bravo. E aí eu falei, vou fazer uma média com esse cara. Nem respondi. Nem respondi, eu falei, vou dar uma... Deu uma valorizada no passe, né? Vou valorizar meu passe aqui. Vou valorizar o passe. Aí depois de 2 dias eu chamei ele no WhatsApp. Oi, Zé, tudo bem? Sou o João, tal. Ele já mandou o áudio na hora. Aí ele, ei, João, beleza, tal, meu amigo, tô precisando de um cara de confiança aí, tô acompanhando o seu trabalho, gostaria de bater um papo contigo, tô com umas reformas para fazer. Isso você fala, cara, a internet te traz isso, né, cara? Estreita, né? Estreita, porque é o que você está falando. A pessoa começa a te ver ali na internet, falando e tal, e ela está pensando em reformar, ou está pensando em comprar uma esquadria, no meu caso, e ela vai vendo ali, você já vai se tornando familiar a ela já vai criando empatia com você, e aquilo ali é natural. Então, quando se encontra, ela já... já conhece, amigo. Como se você estivesse encontrando o ator da novela, né? Eu já conheço esse cara há muito tempo, pô. É isso aí. Né? E aí, se não existisse o João Paulo Empreiteiro, se fosse o logo da minha empresa, se não tivesse a minha cara, talvez ele não tivesse mandado essa mensagem. Não. Talvez... Ele ia achar que tá falando com robô, ele ia achar que ia estar falando com Não sei quem vai falar comigo, ainda mais um cara famoso, um cara que tem a sua vaidade, né? Sim. É um cara que onde for, qualquer lugar do Brasil, as pessoas vão saber quem ele é. Então, eu acho que essa identificação, quando você coloca a sua cara na internet,
um caminho que realmente te abre muitas portas. E como é que você já começou assim, colocando o João Paulo Empreiteiro à frente da tua empresa, ou você iniciou? Porque eu, por exemplo, iniciei ao contrário. Eu comecei botando a cara da Sonora, né? Eu comecei a fazer o marketing da Sonora fortemente, mas aí, em um certo ponto, eu olhei, pensei e falei assim, cara, pessoas compram de pessoas. Eu preciso botar a minha cara. E para mim era trava total, né? Tava conversando contigo aí no bastidor. E eu falei, não tem jeito. Meu sócio é completamente travado. Eu falei, eu tenho que botar a minha cara. E como é que foi com você? Você também foi assim? Colocou primeiro a empresa, Foi. depois você? Foi. Sempre gostei de mexer no Instagram, desde a época que eu era corretor de imóveis, eu sempre gostei do marketing. Corretor, né? Corretor tem que fazer marketing, mas eu não tinha essa visão que você falou agora sobre pessoas comprar de pessoas. Eu tinha a visão contrária igual a você. Eu tinha lá o Instagram da imobiliária, depois eu tive o Instagram da construtora, e aí eu não lembro exatamente quando foi, faz 2 anos que eu faço esse movimento como João Paulo Empreiteiro. Eu não lembro, eu participei de muitos eventos em Alphaville e São Paulo, e começou a vir essa questão de pessoas comprar de pessoas. Mas e no Instagram da empresa, você botava a tua cara também? Não. Só logo, aquelas imagenzinhas logo, que não foto, conecta com ninguém, entendeu? Que as pessoas se enganam com isso, né? Tem que fazer, mas só isso não vai engajar. E era imagem de obra, era imagem de construção. Agora, sinceramente, eu não me lembro quando eu virei essa chave, mas foi em algum evento que eu vi alguém falar e eu falei, mano, isso faz sentido, cara. E aí eu comecei a fazer. E aí, dando até o pulo do que você falou, o quanto que é importante você frequentar, né, eventos da tua área, né? E aí já entrando na questão do relacionamento, do network, porque assim, o cara tem tanta coisa, cara, para falar e passar de experiência para a gente aqui, que a gente tem que até correr um pouco aqui para poder tentar falar sobre tudo. Então, assim, esse relacionamento que você começou a fazer em outros eventos faz com que você crie um círculo maior, né, de pessoas ao seu redor e que te protegem, que te dão informação. Como é que você vê isso? Antes de entrar no Conecta Constru, que foi uma outra ideia sua, mas eu queria falar, antes do Conecta Constru, o que era o João Paulo através de buscar esses eventos para poder não só crescer como profissionalmente, mas como fazer relações, conexões, né? Tudo aconteceu aqui no Rio de Janeiro também, 2020, antes da pandemia. A pandemia acho que começou em março, abril, mais ou menos. Janeiro de 2020, eu estava passando por um momento difícil aqui no Rio de Janeiro. Eu ganhei muito dinheiro, mas eu gastava muito, né? Entrando até para um lado pessoal. Não, essa época eu já estava casado. Ah, já estava. Eu casei em 2018. Eu fiquei 2 anos solteiro aqui no Rio. E aí, em 2018, eu já me relacionava com a minha esposa, mas eu estava afastado, né? Quando eu vir solteiro. E aí, em 2018, eu falei, vem para o Rio de Janeiro, quero casar com você. E casei com ela, 2018. Aí minha filha nasceu em janeiro de 2020 e eu estava passando por um momento ali financeiramente difícil. 2020, tá? Recente. E aí eu estava meio para baixo, será que eu continuo? Minha filha nasceu aqui, Carioca, janeiro de 2020, dia 7 de janeiro. E aí no final do ano eu vi um anúncio, Paulo Vieira Coach, não sei se já ouviu falar. Uhum. Vi um anúncio desse cara no meu Instagram. Apareceu um anúncio. Você quer mudar de vida, quer estar em um ambiente onde as pessoas querem crescer, etc e tal. Vi um anúncio. Falei, caramba, meu, eu preciso disso. Dezembro de 2020. Foi no finalzinho do ano. Minha filha ia nascer. Um ato quase que desespero, né? Eu preciso minha filha escutar alguém. Eu não tinha dinheiro para pagar o parto, cara. Eu não tinha dinheiro para pagar o parto. Falei, meu, e agora? O que eu faço? Aí eu vi esse anúncio, era 3 pau, mano. Não era barato, não. Não é barato, não. Hoje eu acho barato. Hoje eu acho barato. Aí na época... Pro que te retornou, né? Sim. Na época eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Passei o cartão de crédito, lá tinha um limite. Falei, meu, eu vou. Eu nem sabia o que era, mano. Sei que era 3 dias, imersivo, um monte de pessoas. Mas eu comprei a ideia. Esteja num ambiente com um monte de pessoa que vai te levar para outro nível. Falei, cara, eu vou lá, não tenho nada a perder.
Minha esposa até ficou nervosa. Meu, acabou de nascer sua filha, você vai passar 3 dias num... Foi na semana Não seguinte. estamos podendo gastar esse dinheiro. Não tô podendo gastar. Eu falei, vamos embora. Falei, vai ser bom, vou me entregar. Cheguei lá, cara, de repente chega um monte de pessoas, um monte de desconhecido, no Rio Centro. Deveria ter 2.000 pessoas. Galera, vamos mudar de vida, aquela energia, aquela vibração. Você já entra naquele ambiente, sua energia muda, irmão. Frequência. Sim, total. Frequência do ambiente, todo mundo ali, vamos pra cima, vamos mudar, vamos prosperar. E aí o cara começa a falar aquelas coisas. Para alguns, é um coach, eu não acredito nesse tipo de conversa. Mas, cara, para mim, foi algo que mudou o meu jogo. E eu passei 3 dias imersivo ali. Eu conheci pessoas, estavam todos na mesma frequência, com o mesmo objetivo. Estavam passando a mesma coisa que você estava passando. Procuraram lá com o mesmo intuito. Isso. Não, basicamente isso. Basicamente isso. Todo mundo queria crescer. Tinha muita gente bem de vida, já numa outra situação. Tinha cada um num estado ali. Mas eu me conectei com alguns caras ali, pessoas que veio de longe. Me chamou muita atenção. Um cara que veio da Bahia, um cara que veio lá do Nordeste. E ali foi o meu destravar para estar nesse tipo de ambiente. E a partir dali eu não parei mais e até hoje eu frequento esse tipo de evento, de você destravar, crescer, prosperar. Isso é algo realmente que faz com que a gente repense algumas coisas, né? Que, por exemplo, você numa situação difícil, né? Não tendo dinheiro para pagar o parto da tua filha, vê algo no Instagram por 3 pau. E o cara chega, não, eu vou pagar, eu vou nisso. E depois que você paga, e você vê, cara, se eu não tivesse ido nessa parada, Nossa. O que seria de mim, do João Paulo? Nossa, nem sei o que seria. Né? Você provavelmente teria desistido, né? De repente teria voltado e não teria atingido o sucesso que você tem hoje, né? Com o teu nome e com todos os eventos que você tem, né? E aí você resolveu ajudar pessoas também fazendo isso, né? E eu vejo que todas os seus nomes têm conexão, né? Tem esse conexão. Eu acho que, então, pelo que eu estou entendendo aqui, é algo que é muito importante para você, né? Na tua visão, né? Exatamente. Eu comecei a conectar com pessoas ali. Eu passei praticamente 2020, eu passei praticamente 2016, 17, 18, 19, 4 anos no Rio de Janeiro e eu não me conectava com ninguém. Eu trabalhava no operacional, de segunda a sábado, às vezes domingo, trabalhando. Me conectava com a galera da obra ou com o meu cliente. Muitas vezes o cliente, o carioca é bem aberto, né? Quando ele começa a gostar da pessoa, ele já convida. Vamos pra minha casa, vamos fazer um churrasco, né? É, isso aí. Cara, quantos convites eu tive, de clientes que hoje eu penso, cara, puta, aquele cara era gente boa e os caras queriam me levar pra casa deles. Vamos num churrasco domingo, leva sua família. Cara, eu nunca me conectava. Por quê? Também eu trabalhava bastante. Chegava domingo, eu queria descansar. Mas eu não me abria. Mas isso é importante, faz parte do teu trabalho. Se fosse hoje, irmão, se fosse hoje... Faz parte do trabalho, né? Se fosse hoje, eu ia um domingo sim ou não para casa de alguém e ficava um domingo em casa. Sim. Porque eu perdi oportunidades. Eu poderia ali conhecer outras pessoas. Eu poderia fazer obra para talvez amigos do meu cliente, né? E eu não me conectava. Então, foi depois desse evento que abriu a minha mente, destravou para algumas coisas e eu falei, cara... Também neste evento, eu falei, eu vou fazer um evento da construção civil. Ah, nesse evento mesmo tu teve a ideia? Foi nesse evento que eu tive a ideia. Porra. Só que demorou para eu conseguir fazer o primeiro. Sair do papel, né? Sair do papel. Sair do papel. Porque foi sair do papel em 2024. 4 anos depois. E aí, como é que foi esse processo? Como é que tu foi maturando isso? Então, primeiramente eu pensei, eu vou fazer em São Paulo. E também eu precisava me organizar financeiramente. Porque como que você não conseguia pagar o parto e você vai fazer um evento? Eu falei, cara, primeiro eu preciso resolver esse problema para depois. Eu tive a visão de que eu gostaria de começar em São Paulo, que eu queria voltar para São Paulo, que eu queria me preparar mais em todos os aspectos, né? Não só financeiro. E, curiosamente, nesse mesmo ano, foi o ano que eu fechei uma obra que até então foi uma obra... financeiramente muito maior. Vou até abrir aqui.
foi 5 milhões de reais. Eu fechei uma obra em plena pandemia, aqui no Rio de Janeiro. Uma obra de 5 milhões de reais, valor total, né? Valor global da obra, mas com um lucro muito alto. Por quê? Porque foi a época que fechou tudo, né? E aí apareceu uma grande oportunidade de eu reformar um prédio inteiro. E ganhei muito dinheiro e comecei a me organizar em 2020. Organizar minha vida financeira, organizar minha estrutura, minha empresa. E aí eu fui também me organizando, me preparando, fazendo esse tipo de imersão. Só que ali eu guardei aquele projetinho ali na minha mente. Não, eu vou fazer meu evento. 2020. Aí veio a pandemia. Continuei trabalhando aqui no Rio, 2020, 2021. Aí eu falei, agora 2022 vai virar o ano, eu vou voltar para São Paulo, 2022. Já buscando a questão Do evento. do evento. Do evento. Mas aí como eu já sou de São Paulo, aí eu fui me organizar minha vida em São Paulo, isso no ano de 2022. Aí quando foi 2023 eu falei, vou fazer o evento. Aí eu fiquei o ano de 2023 inteiro e não fiz. Aquela, sabe, vou deixar, vou fazer, e fui deixando. Final de 2023, eu falei, cara, sabe aquele negócio de esse ano eu vou fazer a meta? Aí eu falei, vou pôr uma data, 6 de abril. Senão não ia sair, né? Senão não ia sair. Senão não ia sair, a gente vai deixando. É até um toque, você precisa colocar uma data. Se você tem um projeto, seja lá qual for, coloca uma data e fala assim, vai acontecer nessa data. E faz um compromisso público. Vai lá, grava um history, vai acontecer nessa data, meu primeiro evento, ou vou abrir minha empresa. Eu fiz um compromisso público. Falei, agora eu não posso voltar mais, voltar atrás, né? E ali foi no final do ano, em dezembro. Eu não sabia nem onde seria, eu só sabia que ia ser em Alphaville. E ali, num history que eu gravei, a galera, tô contigo, eu vou no seu evento. Mas já tava grandão já no Instagram, não? Já tava grande já. Já tava grande. E ali começou a galera, vou ir no seu evento, como funciona. Aí eu comecei a estruturar o processo todo. E aí, dia 6 de abril do ano passado, eu fiz meu primeiro evento, tinha 400 pessoas, lotou. E ali eu falei, caramba, deu certo. Agora é só continuar trabalhando para crescer. E como é que você se preparou? Porque eu não fui, né? Mas quando vocês verem aí, eu fui no primeiro. Até recebi o convite, mas eu estava lá na questão da feira. Não tinha como ir. Mas, e como é que você, nesses anos todos... Gente, olha só, presta atenção. A galera aí que é muito imediatista com as coisas, quer que as coisas aconteçam de um dia para o outro. Ele teve a ideia 4 anos antes. E foi preparando para aquilo, para poder chegar o negócio e dar certo. Então, tem que ter preparação. Você que é imediatista, acha que as coisas vão ter que acontecer de um dia para o outro, não acontece, não. Então, eu queria saber, nesses 4 anos aí, como é que você fez para poder ir se preparando? Não estou falando do evento, estou falando do João Paulo agora. Se preparando por quê? O evento você fala, o evento tem que ter energia. Você fez lá com Paulo Vieira, viu lá a intensidade da coisa, entendeu o mecanismo do evento. Com certeza você deve ter levado isso, né, para o Conecta Constru. Mas como é que você pessoalmente se preparou? Você fez um curso de oratória? Ou só a habilidade do corretor? Porque a gente sabe, para ser corretor de imóveis, a gente tem que saber se comunicar, né? Sim, sim. Então, o que foi? Como é que você se preparou? Tinha uma facilidade, mas só a facilidade não faz você conseguir ter esse resultado. Primeira coisa, algo que me fez me preparar, e é algo que é muito barato financeiramente, você só precisa ter a disciplina e a disposição, e o brasileiro muitas vezes não tem, é livros. Eu comecei a ler livros mesmo, comecei pelos livros do Paulo Vieira, é um cara que eu sou fã, né, que mudou minha vida. E, cara, livros de R$20, R$30, eu comecei a ler. Além dos livros, participei de vários outros eventos. Aí você pode imaginar tudo que é evento que você possa imaginar, eu ia, só que eu ia na visão de aplicar algumas coisas em mim, mas eu ia na visão de vou fazer o meu evento. E aí eu ficava ali observando. A recepcionista, o crachá, o cara no palco, o videomaker, o fotógrafo.
E aí eu comecei a notar tudo isso. Meu, precisa de um fotógrafo, precisa de um videomaker, precisa de ter uma recepcionista, precisa ter uma identidade visual. E aí eu fui fazendo ali um cronograma de tudo que precisava. E eu ficava olhando com um olhar crítico. Eu participava de evento... Tinha um evento lá de aprenda a cozinhar macarrão de domingo. Eu ia. E aí eu caí lá na plataforma do Pablo Marçal, que tem evento todos os dias, e eu ficava frequentando os eventos, conhecia pessoas e ficava observando. E ali foi minha preparação, minha faculdade. Aí você falou de um curso de oratória. Aí eu fiz um curso de oratória, né? A gente que vem de origem humilde, né? Financeiramente. Então, culturalmente também. Culturalmente, a gente precisa. Uma coisa é você falar aqui no microfone, outra num podcast, outra coisa é você falar para 5 pessoas, outra coisa é você falar para 300. Mas uma coisa que me destravou as pessoas vão te julgar, cara. E é uma coisa que você vai no meu evento sábado, você vai ver eu falar logo de início. Não julgue quem está aqui no palco, porque a gente tem isso dentro da gente, julgar, né? Puta, quem é esse cara que tá no palco ali? Que ele pode Me acrescentar? me acrescentar, agregar na minha vida? Tem esse julgamento. Então, eu sempre trago esse alinhamento de consciência de, cara, não julga quem tá aqui. Amanhã pode ser você. Então, eu aprendi muito. Aí eu fiz o curso de oratória, um curso de 6 meses para aprender a me posicionar, falar, destravar. E, cara, aí fui pras cabeças. Me joguei com medo. E aí, hoje, né, você falou no nome dele aí, né, que é uma das pessoas aí que são mais influentes aí na internet, que é o Pablo Marçal. E você, nessa situação toda, criou uma amizade com ele, né? E o cara é um cara que tem visão, né, cara? É um cara que sabe jogar o jogo, né? É um nome polêmico, né? Eu comecei a entender uma curiosidade que aqui no Rio, diferente de São Paulo, ó, tem muita gente que não gosta dele. E aí eu deixo bem claro isso, que eu não tenho nenhuma ligação política, né? Eu simplesmente me aproximei dele, fiz obras para ele. Foi um dos clientes que veio através do Instagram. Não foi ele, foi alguém do time dele, entrou em contato comigo. Então, eu comecei a fazer obra para o Pablo. E aí eu aprendi isso com ele. Pode usar meu nome. E ali eu comecei a usar o nome dele. E aí eu comecei a ficar conhecido como empreiteiro do Pablo Marçal. E fui me tornando o empreiteiro dele cada vez mais. Hoje ele tem uma escola, né, em Alphaville. Uma das minhas filhas estuda nessa escola. Então hoje a gente vem se aproximando cada vez mais. A gente tem um futebol, não sei se você já viu postar lá. Mas é outra novidade que ele inventa. Esse cara é doido, cara. Agora é o Conecta Pelada, é Pelada Conecta. Qual o nome da pelada? Agora é o Fute Constru. Fute Constru, cara. Esse cara não é brincadeira, não. Isso tudo na intenção de conectar pessoas. Nada cara. melhor do que um futebol e um churrasquinho para você fazer negócio, meu amigo. É isso aí. São os maiores negócios saem numa mesa de bar, já dizia a minha mãe. Na mesa de boteco. Uma mesinha de boteco, um copinho americano, a gente ali batendo um papo, sai os maiores e melhores negócios. E aí a gente vai conectando os caras e tal, e a construção civil tem muito mais homem que mulher, né? Todas as mulheres são bem-vindas, mas aí eu tenho essa facilidade, né, de conectar os caras, e a gente vai fazendo aí, juntando a galera aí. E aí, como é que estão os preparativos aí, a correria para esse Conecta Constru aqui no Rio de Janeiro? Como é que tá isso tudo aí? Como é que você está enxergando? Porque eu já estou vendo que o negócio vai para o Brasil inteiro, né, cara? Vai para o Brasil inteiro. O primeiro lugar que eu saí de São Paulo é o Rio de Janeiro, porque é uma cidade que eu gosto muito e que também foi muito especial para mim nesse processo, na minha história, na minha caminhada para profissional. E eu escolhi o Rio de Janeiro por esse motivo. Falei, a primeira cidade fora de São Paulo é o Rio. Mas dá aquele friozinho na barriga, mas é diferente, né? Já não tem aquele peso. Não tem aquele peso da estreia. Vamos falar um jogador. O jogador estreou lá, jogou no Corinthians. Depois de 4 anos, ele vem pro Flamengo. Ele vai dar o friozinho na barriga, mas já tem uma experiência, né? Sim. Mas vai ser especial. Tá tendo uma... É o terceiro? É o quinto evento. Quinto evento. Os outros 4 foram em São Paulo. Os 4 em São Paulo, Alphaville. E agora é o primeiro fora de São Paulo, Rio de Janeiro.
E eu pretendo fazer aqui a cada 3 meses. Aqui no Rio. Aqui no Rio. Pô, bacana, legal. E aí a gente vai conectar agora Legal, o estado do Rio de Janeiro. Vamos sim. A gente tem bastante. E normalmente quem frequenta o Conecta Constru é o quê? É só construtora? Não, né? Tem aqui, arquiteto, é o quê? Isso. O meu Quem público procura esse. é empreiteiro, construtor, engenheiro, arquitetos. Por eu ter uma identidade muito forte na internet, então muitas pessoas a grande maioria é homem, mas também tem arquitetas, né? Tanto que eu estou criando uma estratégia para, de repente, colocar uma mulher para atrair mais mulheres, porque está tendo esse movimento, né? Uhum. Mas a grande maioria é homem, mas também tem bastante arquitetos. Tem arquitetos homem, mas tem uma galera que é arquiteto mulher. E também fornecedores mulheres. Aí, quem fornece material, né? Drywall, parafuso, tinta. E aí vem um público ali, eu posso dizer que tem uns 80% homem, 20% mulher. Mas a galera da construção civil é o público que frequenta o evento. Mas a tua visão é justamente tentar colocar 50-50 ali, né? Metade, homem e mulher. Porque tem a questão da arquitetura, né? Porque a arquitetura é muito forte, né? E eu acho que tem tudo a ver, né, com o evento, né? Tem tudo a ver, porque os arquitetos trazem os serviços. Não adianta ter um monte de fornecedor e não ter alguém que contrata. Então, eu estou bolando algo para poder trazer essa galera aí de arquitetura. E o próximo é em BH, né? Isso. Agora eu vou Rio de Janeiro, BH, aí eu vou para Curitiba, Goiânia e volto para São Paulo. E tu vai ficar então rodando aí. Um por mês. E a família junto? Aí a família vai sempre junto, né? Tem que ir, né? Não consigo ficar longe das meninas. Né? São duas? Eu tenho duas. Eu vi lá teus stories lá, elas curtindo a praia. Ah, você viu? A primeira vez não, né? Não, a pequenininha é carioca, né? A pequenininha é carioca, mas ela foi para São Paulo com 2 anos, né? 2022. Mas já veio algumas vezes, mas as meninas são loucas pela praia, cara. São loucas. É alegria. Você vê a alegria ali, não sabe nadar, né? Entrar na praia, mas o mar aqui é brabo, né? Não, cara, depende do dia. Tem dia que não tem nem onda direito. Aí depende do dia, depende da praia que você vai, né? Eu tava no Recreio ali, reserva, né? Uhum. Mas às vezes é mais calmo. Hoje que deve estar mais brabo lá, mas... Agora eu vou domingo só. A ressacazinha às vezes, né? Por causa do tempo e tal. Mas é bom. Tu vai ficar aqui no Rio até quando? Segunda-feira. Até segunda? Segunda-feira. Aí de segunda tu vai pra BH direto? Não. Agora eu volto pra São Paulo. Daqui 2 semanas eu vou pra BH, dia 10. Que é junto lá com o nosso convidado de amanhã. O Anderson. É amanhã? Não tava sabendo, cara. O Anderson é amanhã. Brabo, amanhã eu volto pra cá. O cara é brabo, hein? O cara é brabo. Trocar uma ideia aí sobre o nosso segmento. Nem sabia, ele não comentou nada. Na correria a gente não se fala, cara. Mas ele vai estar no evento também. Vai estar no evento sábado. Ele estava com uma dificuldade, né, de poder conseguir vir, alguma coisa assim. Porque é fora de mão onde ele tá, cara. Ele tá em Araxá. Uhum. E aí ele falou que ele tem que ir pra BH, que é umas 5, 6 horas, que é o que eu gastei pra vir pra cá. De Araxá, de BH, ele tem que vir para cá. Mas eu não chegou a falar comigo, não. Ele só falou que era meio burocrático, mas não chegou a falar para mim. E essa galera sempre chega pela internet para você, João Paulo? Você vai conectando com as pessoas pela internet? Olha que legal. Porque ontem mesmo eu vi, desculpa te cortar, ontem mesmo eu vi uma live, né, sua, que o João faz live direto, né? Eu vi uma live sua lá, que tava com 3 pessoas junto com você. Eu vi que você nunca tinha falado, tu falou, entra na live aí, doidão. É assim. Né? O Anderson, por exemplo, olha que legal. Ele viu um anúncio, ele estava lá em Araxá, Minas Gerais. Não sei nem como ele viu o anúncio, porque eu não anunciava em Minas. Uhum. Ele viu algum vídeo, não sei como foi, se foi anúncio. Foi no Conecta Constru em São Paulo. Conecta Constru em São Paulo, eu já estava na visão de abrir o mercado para outros estados, porque hoje funciona como uma franquia, né? Uhum. O Conecta. E ali ele chegou em mim, se aproximou, aí eu tenho um grupo de network, que é o Elite Constru. Eu fiz ali o pitch, ele entrou, subiu no palco, e aí é esses caras que se aproximam que eu falo, é esses caras que eu vou investir. Uhum. E ali, depois que ele entrou no Elite, aí ele falou que era de Minas, eu conheci ele, eu falei, olha, eu quero criar o Conecta Constru em Minas Gerais, eu vou te fazer uma oferta. E ele falou, topo. E aí ele entrou como sócio no estado de Minas Gerais. Aí
Uma semana depois ele me ligou, João, eu tenho um cara aqui que é de Minas Gerais, mas ele quer ser sócio. Aí eu falei, qual estado ele quer? Curitiba. Aí eu peguei e vendi outra franquia para Curitiba, que é um amigo dele. E uma coisa vai trazendo a outra. Ontem esse cara aí foi estratégico. Eu vi que esse cara, ele é influenciador da região de Minas Gerais. Eu falei, bom, então eu vou me aproximar desse cara, porque ele tem um público em Minas, ele já traz gente para o Conecta e ele já faz o perfil para ser do Elite. Então eu já chamei ele para live e na hora que eu fizer o pitch do Elite, eu tenho certeza que ele vai subir pro palco. Não, porque eu já tô trabalhando isso, né? Então é conexão. Eu tô dando para ele uma oportunidade, ele vai querer se aproximar de mim e a gente vai fazer negócio. Vai fazer troca, né? E todo mundo cresce junto, Todo né? mundo cresce junto. E é legal tu falar disso abertamente, porque realmente as pessoas precisam ouvir a verdade, porque parece com um conto, né, cara? Que ninguém... Não tive assim... Não, a minha intenção foi essa, sim. Eu trouxe o cara pra cá, mas eu também não tô sacaneando ele, não. Eu vou ajudar ele aqui, ele vai me ajudar de lá. É isso aí. Ponto. E é legal você estar falando isso abertamente, porque realmente as pessoas normalmente se escondem, né, dessas informações e querem passar uma pompa que não existe, né? Não existe, cara. É conexão. Eu tô aqui pra trabalhar. A gente vai virar amigo? Vai. Mas a minha primeira intenção não é fazer amigo. A minha intenção é fazer negócio. Eu tô aqui para isso, nesse jogo. Então, eu vou trazendo as pessoas estrategicamente. Depois que a pessoa dá um próximo passo, aí você vai se tornando amigo, né? Amizade demora, né, para você... Sim, confiar, relacionamento, claro. Mas tem uma coisa que eu aprendi, inclusive com um carioca, não sei se você já ouviu falar, Vitor Damasio. Não, Esse cara, ele é um dos maiores mentores. Ele é o maior mentor do Brasil, só que ele é meio offline, cara. Depois você procura o Instagram dele. Qual o nome? Victor Damasio. Cara, esse cara eu aprendi muito com esse cara. Carioca ali Mas hoje ele mora em Alphaville, a galera tá indo pra Alphaville. É um cara multimilionário, veio de baixo, só que ele é o maior mentor do Brasil para mentores. Todos esses caras passaram por ele. Pablo Marçal, Wendel Carvalho... todos esses caras grandes já foram mentorados do Vitor Damasio, só que ele é mais offline. E uma coisa que eu aprendi com ele vou até falar olhando para lá, anda com quem está andando e corre com quem está correndo. E para com quem está parado. Ou seja, o cara dá um passo, você dá um passo. O cara corre, você corre. O cara parou, você para. Então, hoje eu vivo dessa forma. Eu dou uma abertura, se o cara dá uma outra abertura, eu dou duas. Se ele dá duas, eu dou três. Se ele parar, eu falo, não tenho tempo para parar. Eu não posso olhar para trás, eu olho para frente. O cara correu comigo, eu vou dando abertura. Então, eu abro um ecossistema para o cara, ele se beneficia daquilo, em troca disso, ele também me paga. Então, eu vivo dessa forma. Isso é o network. Isso é muito bacana, mas isso não vem atrapalhando a outra questão das construções, porque você falou que agora já tem gente de confiança tocando isso junto com você e você poucas das vezes está ali, né? Hoje eu tenho uma cadeia por trás de mim, né? Tô até com o Júnior aqui, tá aqui atrás. O Júnior é um dos meus sócios. Eu tenho alguns sócios. Então hoje eu abro as oportunidades aparecem. Hoje tem muitas oportunidades aparecendo de obra. E ali eu faço aquele comercial e depois eu falo, quem vai tocar essa obra é esse cara. Tá igual os homens negando obra já? Não cheguei nesse ponto. Ali é bravo. Ali é bravo, mas é que o ramo dele é muito específico, né? Né? Muito específico. Automação. Não nego não, mas escolho. Sim. Escolho as portas que eu tô. É diferente dos homens. Não chego a negar, mas eu chego a escolher. Falo, essa faz sentido, essa não faz. E a gente começa também a escolher de uma forma de não negando, né? Mas a gente aumenta aqui, ó, quer pagar? Então é esse aqui. Esse valor aqui mais cheio. Esse aqui, né? É isso aí. Conforme ali o samba, né? Como é que vai batendo o tamborim, a gente vai sambando de uma forma, né? Vai sambando de uma forma, conforme a música, né? Hoje eu vivo dessa forma e com o tempo a gente vai sabendo onde a gente faz sentido estar, cara. Porque no começo você quer abraçar tudo. É verdade. Fala, não, o que vier, eu faço. Já quebrei a cara pra caramba pra poder chegar. Mas hoje... Eu imagino. Hoje a consultora é meu foco secundário. Aí tu olha pra trás agora e fala assim, porra, valeu a pena, né, cara? Valeu a pena, cara. É algo que... Ainda tem muita coisa para ir, né? Sim. Agora eu já estou num processo de virar incorporador, depois de 11 anos trabalhando. Aí já é um novo jogo, estou nesse processo. Mas, olhando para trás, o caminho foi longo, mas valeu muito a pena.
Esqueci de alguma coisa aqui, não, né, cara? Falei, ó, Acho que do não. não falamos muito do conectado, mas o conectado vai voltar. Vai voltar. Eu tô meio devagar agora com o podcast, mas eu vira e mexe eu gravo. É. Vira e mexe eu gravo e a galera que faz parte do meu grupo de elite, eu gravo já. Então, assim, a partir de agora eu vou ter que voltar a gravar. Pô, esquecemos de falar da tua mentoria, porque você tem uma mentoria. O homem também tem uma mentoria, tá, É isso rapaziada? aí, Para isso poder aí. te ensinar aí na internet. Fala um pouco da mentoria aí, pra gente poder já ir finalizando, mas Então, eu quero passar por todos os projetos aqui do Paulo. vamos lá. Do João. Eu tenho 3 mentorias, na verdade, né? Hoje eu tenho um treinamento de marketing digital, que é o primeiro passo. Hoje, galera quer... Cara, eu quero aprender a me posicionar no Instagram. Eu tenho um treinamento online. Fez o treinamento online, João, eu quero aprender mais. Aí eu tenho uma mentoria de marketing digital individual. Aí eu posso te dar essa mentoria de marketing de posicionamento no Instagram. João, quero uma mentoria como empreiteiro. Aí é uma mentoria com um ticket bem maior. A partir hoje custa R$50 mil minha mentoria e eu não abro para qualquer um. Então, se tem um cara que faz um perfil que eu não quero só os 50 mil, eu sei que eu posso te ajudar, que você tem perfil para ser um construtor, para administrar uma empresa, eu tenho essa mentoria. E seguir a sua linha de raciocínio, né? Porque o cara às vezes quer ali fazer pago, eu Não, tenho dinheiro pago, mas aí não faz segue a sentido. mesma linha, Aí, né? aí eu vou ganhar aquela grana, talvez possa me dar problema depois. Sim, eu Então, entendo perfeitamente o que você está querendo dizer. não é para todos, não são poucas que eu faço, mas eu tenho essa mentoria. E aí eu tenho a terceira mentoria, que é o grupo de elite, onde eu reúno a galera do estado. Hoje só existe São Paulo, apesar que tem algumas pessoas, por exemplo, de Minas, tem um outro rapaz de Minas Gerais também. Agora eu vou abrir no Rio de Janeiro no próximo sábado. E aí é uma mentoria que dura 1 ano, e aí eu tenho um encontro presencial por mês com a galera, e nós temos encontros online, onde eu trago pessoas para poder atender aquela necessidade. Por exemplo, eu posso trazer um advogado para falar de leis para construção civil, um contador. Então, a gente vai trazendo encontros mensal. Isso é uma mentoria em grupo, e aí a galera se fala no WhatsApp, vai trocando experiências, trocando contatos, trocando obras. E esse é meu principal foco, é crescer esse grupo no Brasil, que chama Grupo de Elite da Construção Civil. E tem Instagram ele, né? Tem o Instagram, que é uma comunidade. Ah, muito legal, cara. E é isso que você está falando aí que eu acho interessante, porque principalmente na questão da sua mentoria de 50 mil, né? Porque isso não é um posicionamento de que o seu trabalho que você está sendo feito não é para falar que não é por dinheiro. A gente trabalha para ter dinheiro, mas o dinheiro não é tudo. Então, assim, não adianta o cara querer entrar para poder fazer cagada e manchar teu nome. Né? Sim. Então, eu quero... Não, mas eu pago 100. Não, pô, meu amigo, guarda teu dinheiro. E falar que depois não teve resultado. Então, É isso. Então, você realmente está completamente certo. Eu estou aprendendo muito com você aqui, porque eu acho que é uma visão assim que desperta. Espero que tenha despertado vocês aí, porque você tem que focar realmente não naquele imediato ali, naquela grana do agora. Tem que focar no teu nome, principalmente, porque esse aí não pode ser manchado e esse não tem preço. não né? tem preço, não tem preço. E é algo que eu quero escalar, porque assim, você vai criando um nome, você vai criando um ecossistema. Então, dentro do próprio grupo de elite, vai chegar uma hora que vai ter um cara que vai falar, João, eu pago até 100 mil reais a mais. E esse cara vira meu sócio. Então, assim, é um filtro, né? É um filtro. Então, eu tenho lá o Conecta Constru, aí o cara entra, se torna do Elite ele entra na minha mentoria, da mentoria ele vira meu sócio. Então, a gente vai aprendendo essa questão de ecossistema e, com o tempo, o negócio toma uma proporção. E agora, assim, uma novidade para você, eu estou criando um aplicativo. Vai ser o primeiro aplicativo da construção civil de network, vai chamar Conecta Constru. E aí vai ser tipo uma rede social, tipo um Instagram. É um investimento alto, mas assim, vai ser algo que... Aí é um outro projeto que eu estou iniciando agora e vai ser um aplicativo para o Brasil todo. O cara vai baixar e ele vai ter ali um perfil dele só voltado para a construção civil. É tipo um LinkedIn Só que muito mais... É tipo, eu posso dizer focado na construção. Eu posso dizer que é tipo um Instagram. Ah, é? É tipo um Instagram, porque o cara vai ter o perfil dele... E aí todo mundo que escreve ou posta uma foto vai aparecendo ali, a pessoa segue o outro. Eu estou modelando o Instagram.
Ah, pô, muito legal isso, cara. E tu já experimentou? Ou ainda Já tá... estou experimentando. Ah, já. Já tá na fase de experimentar Então e isso é pra já. Até o final deve do ano tá rolando até o isso. final do mês. Até o final do mês? É, não, até o final do... Nós estamos dia 24. Até o final de maio. E tu vai inventar mais o que agora, mano? Aí eu paro. Cara, nada. O homem não consegue parar. João, obrigado, meu amigo. Eu que Pela agradeço. tua presença aqui, cara. Você é um cara, assim, muito acessível, né? Onde você tá, o patamar que você chegou na tua luta, na tua briga. Você poderia muito bem ficar no alto de um pedestal, né? Mas não, você é um cara acessível, né? Acessível e de visão. Você consegue enxergar que você, tendo essa acessibilidade, você consegue ter mais oportunidades, né? E isso é fundamental, né? É ter esse tipo de visão, e eu me alinho muito com esse seu pensamento. Meu amigo, obrigado pela tua presença. Vou deixar você dar aí um último recado para a galera. Fique à vontade. Vocês já estão sabendo que o Conecta Constru vai ter de 3 em 3 meses aqui no Rio de Janeiro. Então, esse, quando vocês verem, já passou, mas vocês vão saber novidades através de mim. Eu vou colocar aqui vídeos do evento e tal, então vocês vão entender um pouco melhor. Obrigado, meu amigo. Deixa teu recado aí. Primeiramente, gostaria de novamente agradecer a oportunidade. Agora eu te aguardo lá em São Paulo para a gente poder gravar esse podcast. Só você falar... Vou com o maior prazer. Só se falar uns 2 dias antes, pelo menos. João, vou estar aí, que eu vou dar meu jeito para gravar esse podcast contigo. É muito importante a gente ter pessoas como você. Por quê? Porque a gente está conseguindo fazer a construção civil ser vista, né? Por mais pessoas. A internet traz essa possibilidade. Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de te conhecer pessoalmente, que já se conhece. Né? Quando eu te vi, eu falei, mano... É como se eu já tivesse te visto ontem. É verdade. Que a gente se vê na internet. Então, mais uma vez, muito obrigado. E não pensei numa mensagem final. Que curioso, eu gravo podcast, sempre faço isso com as pessoas, agora eu tô aqui do outro lado. Não, seja espontâneo, cara. Venha o que venha na cabeça. Sim, não, vou falar. O que eu posso dizer para você é, não desista. É difícil, dói. Muitas vezes você vai falar, não, isso não é para mim. Mas você não pode desistir. Se está dentro do seu coração, você pode ter certeza que se você continuar, uma hora vai dar certo. E sabe o que é legal? Na hora que der certo, você vai falar, meu, eu sabia que ia dar certo. E isso é o melhor sentimento. Eu passei por muitos altos e baixos. E no dia que deu certo, sabe qual foi o dia? Foi o dia da obra de 5 milhões. Hoje passou um filme na minha cabeça, cara. Eu tava lá no centro do Rio de Janeiro e na hora que eu assinei aquele contrato, eu falei, caramba, mano, deu certo. Há 6 meses antes eu não tinha dinheiro para pagar o parto. Eu tava aqui do lado onde eu tô hoje. Eu liguei pro meu amigo e falei, cara, eu deixei pra última hora, cara, porque eu não sabia para quem pedir, eu tava envergonhado. E eu liguei para um amigo, o Carlos. Queria te agradecer, Carlos. Falei, Carlos, minha filha vai nascer, eu não tenho dinheiro para pagar o parto. 6 meses depois eu fechei uma obra que eu meti 2 milhões de reais no meu bolso, livre. Então assim, cara, não é pelo dinheiro, não desiste. Um dia vai dar certo. E nesse dia você vai colocar a cabeça no seu travesseiro e vai falar, eu sabia que ia dar certo. E espero que um dia você possa contar essa história assim como eu estou contando aqui. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado mais uma vez. Isso sem programar, hein? O cara falou bonitão aí, o recado final dele, sem programar. Mas assim que é bom, porque vem da alma, vem do coração e fica muito mais credível, né, para vocês poderem entender. E eu quero te agradecer, muito obrigado pelas suas palavras. Gente, é importante vocês entenderem exatamente isso, a persistência no que você quer. E como aconteceu com ele, em um momento frágil, ele buscou algo, um combustível para ele, que ele recebeu um recado, não sei de onde, das convicções dele, da energia, do Deus dele, da religião dele, não sei. Mas é importante você entender os sinais que o universo te mostra. E crie convicção e vá atrás do que você quer. E nunca esqueça, mãos à obra.